A partir de hoje, o Balanço Geral exibe uma série de reportagens sobre a saúde. E entre tantas perguntas que você e eu fazemos, a maioria da população faz, por que até hoje o SAMU não funciona em Uberlândia? Comigo, o jornalista amigo Rick Paranhos. Rick, bom dia, obrigada por ter vindo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Foi um trabalhão fazer essa série. Então, foi... A gente acompanhou um pouquinho. A gente passou por mais de uma semana fazendo viagens, uma semana e meia viajando, conhecendo a estrutura desses pequenos municípios e principalmente das 5 bases onde o SAMU precisa ser instalado. Ituiutaba, Araguari, Monte Carmelo, Patrocínio e Uberlândia. Por que a gente fala conhecer Uberlândia, a base, embora a gente já more aqui? É porque a estrutura do SAMU está colocada num lugar onde ninguém conhece. Está tudo pronto, tudo colocadinho, as ambulâncias, a estrutura onde vão acontecer as ligações, os médicos vão trabalhar. Mas ninguém tinha tocado, ninguém tinha mostrado isso ainda. E você vai mostrar? Tudo, está tudo relacionado, tudo explicado detalhadamente como é que o SAMU funciona e qual a importância dele para um sistema. Do outro lado, a gente tem o colapso da saúde, que é o grande medo de que o SAMU aumente esse serviço, aumente ainda mais essa superlotação do HC, por exemplo. Toda vez se pergunta, quando se trata de saúde, qual a responsabilidade da Universidade Federal de Uberlândia, qual a responsabilidade do município, as pessoas se confundem. O que é de quem? Mônica, muito interessante esse ponto de vista que você abordou agora, é porque eu encontrei, por exemplo, em Ituiutaba, paciente que deveria estar internado na UFA há mais de uma semana, uma senhora, uma mulher, com uma trombose na perna. E trombose é algo muito grave. Se esse trombo, se esse coágulo de sangue solta dessa veia ou dessa artéria que está na perna, ele vai direto para o cérebro ou vai para um entroncamento aqui no pulmão e pode causar uma embolia pulmonar, que aí mata a pessoa por falta de ar, por falta de circulação, ou ele vai para o cérebro e mata por um AVC, por exemplo. É um risco muito grande e não conseguia transferência para Uberlândia. Por outro lado, a gente encontra paciente aqui em Uberlândia que a responsabilidade é do município pequeno. Por quê? Porque não tinha médico lá e o prefeito acha mais fácil mandar para Uberlândia. Como, assim, quantos anos que você trabalha, né, na área do jornalismo e preparou essa série, o que falta? Falta iniciativa, falta boa vontade, falta pulso político. E eu não estou falando só dos prefeitos, não. Nós temos muitos deputados, nós temos 3 senadores por Minas Gerais, que a obrigação deles também é olhar isso. Aí sim, aí eu toco. Falta prefeito, falta governador, falta presidente da República, falta iniciativa. Para a gente imaginar um hospital, um pronto-socorro novo como esse da UFO, que já se arrasta, para a gente falar assim, olha, por baixo, há 6 anos, 7 anos uma obra dessa e não sai do papel. Não sai do papel por quê, Rick? Está a estrutura lá? Tá, mas está a estrutura parada. Ah, mas tem dinheiro em caixa? Tem. Sabe qual é o problema? A empresa que estava construindo entrou em colapso financeiro, quer dizer, ia quebrar, pediu uma recuperação judicial lá no estado do Rio de Janeiro e a justiça aceitou. A UFO quis romper o contrato para chamar uma outra empresa para poder construir. A justiça não deixou, alegou o seguinte, olha, peraí. Se vocês saírem dessa negociação, essa empresa termina de quebrar e vão ser muitos funcionários prejudicados. Então, essa empresa vai continuar fazendo a obra. Só que ela não retoma. Ela não retoma a obra e isso prejudica quem precisa da saúde. Exatamente. Olha como que é meio incoerente a coisa, não é? Como é complicado para quem paga imposto, para quem precisa de saúde. E o Hospital de Clínicas, ele recebe pessoas de toda a região. São quantos municípios, mais ou menos, que Mônica, vem hoje são 66 e até de outros municípios. Estados também, né? Referenciados seriam 66 municípios, 30 aqui na nossa região. E hoje, eu vou adiantar um dado aqui que é muito importante para a população, é o maior hospital público do Brasil. É o maior do Brasil? Maior. Em número de leitos, em número de atendimentos, é o maior do Brasil. Merecia uma atenção. Há muito tempo já merecia essa atenção. Há muito tempo, né? Quantas matérias nós já fizemos. Exatamente. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir me responder agora, porque todo mundo vai acompanhar a série que o Rick fez. Por que até hoje o SAMU não? Eu diria, na minha humilde avaliação e já como analista, rixa política, falta de vontade,
dentre tantas outras coisas, né? O SAMU é um serviço muito importante. Se não fosse, ele não existiria no Brasil. E ele funciona em outras partes do Brasil? Muitas outras partes. Vou citar o caso mais novo de SAMU, Divinópolis. Atende uma região menor que Uberlândia. O SAMU de Divinópolis já apresentou uma melhoria no atendimento em 30%. Nossa, isso é significativo. Muito significativo. Para quem não sabe, por que o SAMU é importante? Que tipo de serviço o SAMU faz? Pense o seguinte, eu vou citar o caso de uma senhora que a gente ouviu numa das reportagens. Essa senhora, digo senhora porque era menina nova, né? Ela mora em Indianópolis. Ela está, na data que eu conversei com ela, na 39ª semana de gravidez. Ela sentiu dores. E aí a médica de lá, com pouca estrutura, preferiu mandá-la, colocar numa ambulância e mandar para Araguari. Chegou em Araguari, o médico avaliou e pensou assim, olha, e avaliou e disse o seguinte, olha, não está na hora de fazer o parto, não. Ah, mas faz cesariana. Não, seu caso não pode ser. O SUS preconiza que tem que ser normal. Cesariano só em caso de complicação. E mandou ela de volta para casa. Se fosse o SAMU, esse diagnóstico poderia ser feito lá, ela não precisaria ter se deslocado, não precisaria ter gastado com outro tipo de veículo e não teria risco para a criança, né? Porque pegar uma viagem dessa sentindo dores de parto não é fácil, é arriscado. Então, estou citando um caso. O outro caso é o caso dessa senhora lá do trombo na perna, por exemplo. Uma semana? Pois é, né? É difícil. E outra coisa, quando um paciente, vamos citar um paciente cardíaco, um paciente que tem um infarto, ele infarta numa cidade a 150 quilômetros de Uberlândia. Se demorar muito para chegar aqui, Mônica, ele já chega com parte do coração em colapso, parte do coração já necrosou, aquele músculo ali já não vai ser recuperado mais. Então, mas e o que o SAMU faria de diferente? Primeiro que o SAMU é uma unidade de terapia intensiva, é uma UTI móvel. Tem toda a medicação necessária para desobstruir uma região que esteja obstruída, uma veia entupida. O médico o tempo todo acompanha. Se esse paciente tiver uma parada cardíaca, por exemplo, a estrutura, a unidade móvel tem o desfibrilador para trazer esse paciente de volta. Entendi. Então, todo o procedimento é um veículo magnífico, é um serviço magnífico. Os médicos que vão analisar só vão liberar a ida do SAMU lá se a pessoa realmente precisar. Se o caso não for de precisão, não vai. Ele é atendido ali. Ele é atendido lá na própria região dele. Para a gente encerrar, eu quero muito acompanhar também. Vou sair mais cedo hoje da redação para assistir. São quantas reportagens que você preparou para a gente? 5 reportagens. 5 reportagens. Nós vamos conhecer hoje a estrutura de Ituiutaba, que é a primeira cidade que nós fomos lá para poder mostrar. Então, nós temos na sequência Ituiutaba, Araguari, Monte Carmelo, Patrocínio. E aí a gente fecha com Uberlândia, inserindo o hospital de clínicas nesse contexto. E pela primeira vez, o hospital abriu as portas, o hospital de clínicas abriu as portas e mostrou tudo que a gente quisesse mostrar. Tudo. Inclusive, 2 atendimentos de urgência que, assim, você pensa, como assim? Nós mostramos. Eu não vou dar muito detalhe, porque o pessoal precisa acompanhar. A gente vai acompanhar a partir de hoje, ao meio-dia, no Balanço Geral. Rick Paranhos com essa série sobre saúde, sobre o SAMU, tudo que você precisa saber. Então, acompanhe com o nosso amigo Rafael dos Anjos e Rick Paranhos. Rick, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre amanhã, total. Tá bom. Tá bom? Tomar Parabéns. café com você. Tá bom, parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Obrigada.